E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo, essa aula, tá bom? Espero que tenha aproveitado o final de semana. Chega de conversa, vamos para a luta, vamos lá para a batalha. E aí? Quadro branco. Galera, hoje nós vamos continuar o que a gente começou na aula passada. Na aula passada eu apenas fiz uma introdução do que foi o Brasil colonial. De boa, tranquilo. Hoje, vamos ver um pouco da administração do Brasil colonial, ou seja, o momento que o Brasil pertencia a Portugal, teve uma administração. E aí, como foi essa administração? Então, hoje, isso aí é o objetivo da nossa aula, ver essa administração. E aí, na aula passada, eu deixei bem claro que lá no período pré-colonial, o Brasil começou a sofrer ameaça estrangeira, principalmente a ameaça dos franceses. Os franceses querem porque querem o Brasil. Por que eles querem o Brasil? Por causa do pau-brasil, aquela madeira que dava muito dinheiro por causa da tinta. E aí isso é um problema para Portugal. Portugal tem esse problema, o problema dos franceses. Óbvio, Portugal não quer perder o Brasil. E aí, para não perder o Brasil, os portugueses pensaram, já sei, vou povoar, vou colonizar o Brasil. Povoar ou colonizar o Brasil. Isso aí mata o período pré-colonial e inicia o que chamamos de período colonial. Lembra? Pré-colonial, abandono. Colonial é o momento de povoar, colonizar o Brasil. Então, lá no pré-colonial, Portugal abandonou o Brasil. Por 30 anos, o Brasil foi abandonado pelos portugueses. Já o período colonial propriamente dito, esse não. É um período de povoar, de colonizar. Só que tem um problema. Como povoar, como colonizar o Brasil? A solução de número 1 encontrada por Portugal foi as capitanias hereditárias. O Brasil, nesse momento, será dividido em 15 lotes de terra. São 15 capitanias. O Brasil é dividido em 15 lotes de terra, em 15 capitanias. A palavra-chave é particular. Não esqueça disso aqui. Como assim particular? O governo de Portugal vai alegar que não tem dinheiro para povoar o Brasil. Que não tem dinheiro para povoar o Brasil. Então, ele vai transferir essa responsabilidade para um particular, para um terceiro. Então, vamos supor, existe um comerciante lá em Portugal rico, o governo português pergunta, e aí, quer um pedaço de terra lá no Brasil, cara? Claro que eu quero. Então, você será dono de uma capitania hereditária. Chegava para o nobre e disse, você quer um pedaço de terra lá no Brasil, cara? Claro que eu quero. Então, você será dono de uma capitania hereditária. Por isso, a palavra particular, porque o governo português vai particularizar as capitanias. Ele vai transferir a responsabilidade do governo para um particular. A terra no Brasil vai ser chamada capitanias. Cada capitania terá um dono. Esse dono vai se chamar capitão donatário. Capitão donatário. Então, as terras são as capitanias, o dono é o capitão donatário, é o dono daquela capitania. Quando uma pessoa aceitava essa capitania, ela recebia 2 documentos do governo português. O primeiro documento é a carta de doação.
A carta de doação é um documento que comprova que aquela capitania pertence a você. Então, se você aceitasse essa capitania, você recebia esse documento, a carta de doação. Além da carta de doação, tem o forral. O que é isso, professor? O forral são os direitos e deveres do capitão. Então, quando você aceita a capitania, você vai ter direitos e vai ter deveres. Um exemplo, você tem o direito de explorar essa terra. Você pode explorar, mas você tem o dever de povoar essa terra. Então, tá aí, um direito e um dever. Forral é o documento que traz esses direitos e deveres do capitão donatário. Professor, qual foi o resultado das capitanias hereditárias? Fracasso. As capitanias hereditárias não deram certo, foi um verdadeiro fracasso. O principal motivo que levou a esse fracasso, o desinteresse dos donatários. Os donatários iam analisar, será que vale a pena eu investir toda a minha riqueza lá no Brasil? Aí o cara pensava, não, vale não. E aí nunca nem pisava no Brasil. Eu vou dar um exemplo. O nosso dono, o dono da capitania do Ceará Grande, Antônio Cardoso de Barro, era o nosso donatário. Ele nunca nem pisou no Ceará. Então, o desinteresse dos donatários levou as capitanias hereditárias a fracassar. Mas cuidado, apesar do fracasso, tem duas capitanias que prosperaram. Tem duas capitanias que prosperaram. Em duas que deram certo. Quais foram as que prosperaram? Pernambuco e São Vicente. A capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. São Vicente hoje é o atual território ali de São Paulo. Então, muito cuidado. As capitanias hereditárias deram certo? Não, fracassaram. No entanto, teve duas que conseguiu sucesso, que prosperaram. Pernambuco e São Vicente. Não esqueça disso. Mais uma vez, as capitanias hereditárias fracassaram. No entanto, das 15 capitanias, teve duas que prosperaram, que deram certo. Pernambuco e São Vicente. De boa? Tranquilo? E aí, se a solução de número 1 fracassou, eu tenho que ter uma solução de número 2. O governo português pensou, já sei. Criou aí o governo geral. Criou-se o governo geral. É a solução de número 2. Palavra-chave: oficial. Se lá nas capitanias hereditárias ela era um particular, o governo português alega que não tem dinheiro para povoar e transfere a responsabilidade para particulares, aqui não. Aqui o governo geral é oficial, ou seja, galera, dinheiro de Portugal. Vou botar assim. Dinheiro de Portugal. Não esqueça. Ou seja, finalmente, Portugal, o governo português resolve colocar a mão no bolso para povoar o Brasil. Viu que transferir a responsabilidade não deu certo, e aí eles resolveram aí colocar dinheiro do governo português para tentar povoar o Brasil. O poder, no caso aí, ficaria com o governador geral. Era um cara, esse governador geral, pago pelo governo português. Qual era a sua função? A sua função era colonizar, povoar o Brasil. Então, esse governador geral
ele vinha com a missão de organizar essa colonização, de organizar esse povoamento. Como as capitanias não deram certo, esse cara veio para organizar essa colonização, esse povoamento. E aí uma característica interessante é a centralização política. Como assim? Antes, o poder ele era dividido na mão de várias pessoas, que eram os capitães donatários. Agora, o poder vai ficar na mão de uma pessoa. Essa pessoa é o governador geral. Logo, antes era descentralizado, politicamente falando, porque o poder era dividido. Agora, esse poder ele será centralizado. Ele vai ficar na mão de uma pessoa. Centralização política. Quem é essa pessoa? O governador geral. No caso, o Brasil teve 3 governadores gerais. Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Esses foram os 3 governadores gerais que teve aqui no Brasil. Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Uma observação de número 2. O governo geral, vou colocar aqui porque o governo geral não substituiu as capitanias. Essa informação aqui, ela tem a sua importância. Já vi cair em prova itens que falam: o governo geral substituiu as capitanias que fracassaram. Aí os alunos tudo marcando esse item como verdadeiro, e ele é falso. Mas, professor, o senhor falou que as capitanias hereditárias fracassaram, e aí foi criado o governo geral? Falei. Mas em nenhum momento eu disse que o governo geral substitui as capitanias. Isso quer dizer o quê? Que o Brasil continua com as capitanias hereditárias, só que agora com as capitanias hereditárias tem o governador geral. Desenhando. Existe os capitães donatários, mas quem realmente manda é o tal do governador geral. O cara que foi pago por Portugal para povoar esse nosso território. Detalhe: capitanias, particular, governo geral, oficial. De boa? Tranquilo? Só para concluir essa nossa aula de hoje, olha aí, ó, uma questãozinha aí para vocês. A diferença das capitanias hereditárias para o governo geral. E aí, professor, quais são as diferenças? Fácil demais. Vamos começar aí, ó. A primeira diferença é que as capitanias hereditárias, ela é particular, ou ela era particular. Já o governo geral é oficial. Particular, porque não é governo, não é o dinheiro do governo de Portugal, e sim de particulares governando o Brasil. Já o governo geral não, é um cara que é pago pelo governo português para vir organizar a nossa colonização. Primeira diferença. Segunda diferença, as capitanias hereditárias, temos aí a descentralização. Descentralização política. Ou seja, o poder aí ele vai estar dividido na mão de vários capitães. Já o governo geral, temos aí a centralização política. Ou seja, no governo geral, temos um cara que realmente manda. Então, o poder ele vai ser centralizado, ele vai ser concentrado. Beleza? Boa? Tranquilo? Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fique com Deus. Um beijo no coração. E até a próxima. Tchau, tchau.